No vídeo de hoje a gente tem duas notícias para comentar que podem mudar completamente a forma como você vai investir em 2023. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e, sem enrolação, vamos já ver essas notícias aqui. A primeira, que eu achei mais interessante, que eu tô bem ansioso para de fato ver se concretizar, é essa daqui. ETFs que pagam dividendos. Nova modalidade pode estrear na B3 em 2023. Para você que não sabe, os ETFs aqui na Bolsa de Valores brasileira, o BOVA11, o IVVB11, o NASD11 e etc., eles não pagam dividendos. A nossa modalidade de ETFs aqui no Brasil, ela é chamada de Total Return, né? Retorno total aqui. O que acontece com esses ETFs? Os dividendos que o fundo recebe das empresas que ele investe são reinvestidos automaticamente dentro do próprio fundo. Então, se a cota do ETF custa R$100 e ele distribui R$1 de dividendo, ao invés desse real chegar na sua mão, como acontece com as ações, com os fundos imobiliários, por exemplo, ele é reinvestido no próprio fundo. E aí a cota do fundo vai sair de R$100 para 101. O dividendo é acrescentado no preço do ETF. Não é muito interessante, como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, em termos de imposto, né? Em questões tributárias é um pouco ineficiente. Por quê? Porque aqui no Brasil, os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, para a gente receber dividendo é muito interessante. Só que como eles são reinvestidos automaticamente no preço do ETF, a única forma que você tem para ganhar dinheiro com esse ETF é vendendo, já que ele não distribui dividendo. Então, lá na frente, eventualmente, você vai ter que vender, já que não tem como ter acesso a esse dinheiro sem vender. E os ETFs, eles são taxados aí quando você vende no imposto de renda. Você tem que pagar imposto em cima do seu lucro e esse lucro vai abarcar todos os dividendos que foram acrescentados, né? Se ao longo dos anos os dividendos vão sendo acrescentados no preço da cota do ETF, lá na frente, quando você vender, você vai pagar imposto de renda em cima desses dividendos que foram acrescentados, porque eles vão entrar como lucro da sua operação. Então não é muito interessante aqui você investir em ETFs brasileiros a termos tributários. Eu já comentei em vários vídeos aqui do canal que eu não gosto de ETFs brasileiros por causa disso. Eu só invisto em ETFs na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Lá os dividendos são tributados, mas a gente não tem essa dor de cabeça tributária aí, tá? Pelo menos é assim que funciona até hoje na Bolsa de Valores, mas como a gente está vendo, isso pode mudar em 2023. A B3 indicou aqui que a partir de 2023 será possível investir em ETFs de Price Return, que aí são os ETFs que distribuem os dividendos entre os cotistas. Eles não deixaram claro aqui se todos os ETFs vão ser adaptados para essa modalidade ou se somente novos ETFs vão poder ser criados nessa modalidade aqui de distribuição de dividendos. Eu não tenho essa informação aqui no momento ainda para comentar, mas eu acredito que devam ser novos ETFs. Acho difícil eles mudarem a estrutura de um ETF que já existe, né? Os ETFs atualmente aqui no Brasil não pagam dividendos, então acho difícil fazer essa mudança. Para analistas financeiros, o novo produto marca o avanço do mercado brasileiro, papapá, que eles vão dar algumas informações. E aí tem muita gente que já me mandou lá no Instagram a seguinte pergunta, né? Gente que me conhece, que sabe que eu não gosto muito de ETFs brasileiros, porque eles não pagam dividendos. É uma das principais motivações, né? Aqui a gente também tem uma taxa de administração maior do que lá nos Estados Unidos, o que deixa o ETF um pouco mais caro. A gente tem uma variedade menor. Então, tem outros motivos também, mas o principal é essa questão dos dividendos. E aí tem gente que já me mandou mensagem lá no Instagram. Pô, João, agora a sua opinião sobre ETFs brasileiros vai mudar, já que eles vão começar a pagar dividendos? Vai anular essa desvantagem tributária que você comenta? Não é bem assim, tá? As coisas não são tão simples assim e eu vou te mostrar. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria da Infomoney. Foi publicada em novembro, quando começou a surgir esse papo sobre ETFs que pagam dividendos. Eles dizem aqui, inclusive, que está marcado o lançamento para o início de 2023, para o primeiro trimestre de 2023, a gente já vai ter esses ETFs aí de Price Return, né, que pagam dividendos. Aqui embaixo, nessa matéria, tem um ponto que é bem preocupante e que a gente vai ter que esperar para ver o que é que vai acontecer, tá? Nesse ponto aqui em cima, eles inclusive trazem a resposta para o que eu comentei, né? Se vão ter a possibilidade aí de ETFs que já existem serem transformados em Price Return, começarem a pagar dividendos. E os representantes da B3 aqui, né? O vice-presidente de produtos e clientes da Bolsa e esse Marcos Skitmas aqui, que é o, não sei se estou pronunciando certo o nome dele, que é o head de produtos listados, eles trazem a resposta aqui nessa matéria, né? Questionado sobre a possibilidade dos índices da B3 serem transformados em Price Return e começarem a pagar dividendos, eles afirmaram aqui estar abertos à possibilidade. Então, a gente vai ter que esperar aí para ver o que é que vai acontecer. Se vão ser só novos ETFs que vão poder pagar dividendos ou se os que já existem vão poder ser transformados nessa modalidade, o que eu acho que seria muito interessante. Tornaria aí o IVVB11, o NASD11, o BOVA11 ETFs bem mais interessantes.
Mas vamos lá para o ponto aqui que eu acho que é problemático e que a gente vai ter que esperar a resolução antes de afirmar qualquer coisa, antes de afirmar que a desvantagem dos ETFs brasileiros foi anulada. É o seguinte, como vai ser a tributação dos dividendos de ETFs? Eu vou ler para você ver como isso daqui é preocupante. Outro desafio manifestado pelos gestores diz respeito à tributação dos dividendos pagos pelos futuros ETFs. O Skistmas aqui, da B3, ele explica que atualmente, quando um ETF é um fundo de investimento, recebe dividendos de uma empresa e distribui os valores aos investidores, os valores deixam de ser considerados proventos e passam a ser enxergados como rendimento. E aí qual que é o problema? Rendimento é tributado, dividendo é isento, rendimento não. Tá? Então os rendimentos aqui eles vão ser passíveis de tributação regressiva, com alíquotas de 22,5% a 15%. E isso acabaria gerando um conflito na indústria, dado que os dividendos de ETF seriam tributados. Tá? É uma questão aqui, né? Isso daqui é um abre aspas do Andrade, que é o vice-presidente aí, é uma questão que precisamos endereçar com a Receita Federal. Porque o fundo passivo investe em ações e repassa os dividendos para os cotistas, que indiretamente são os donos. Por isso, não deveria ser tributado. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que a discussão ainda está em aberto. A gente não sabe como que vai ser essa tributação. O Brasil é um manicômio tributário. Ninguém entende como que as coisas funcionam por aqui. Então, ele até coloca aqui na matéria, a discussão da tributação deverá ocorrer próxima aos primeiros lançamentos, segundo a B3. É algo em aberto. A gente só vai saber como que vai funcionar, de fato, quando começarem a surgir os primeiros ETFs que pagam dividendos. Aí a gente vai ter a Receita Federal se preocupando em dar essas respostas e estabelecer essas diretrizes para as pessoas, tá? Então eu acho que é muito precipitado para você começar aí a considerar os ETFs brasileiros como opções interessantes de investimento. Eu continuo preferindo investir nos Estados Unidos e acho que a gente precisa esperar um pouco mais aqui para ver o que vai acontecer. Se de fato os ETFs começarem a pagar dividendos, os dividendos forem isentos, a gente não ter mais essa confusão tributária dos ETFs, essa desvantagem tributária, aí pode ser interessante você investir em ETFs brasileiros, ao contrário, né, de colocar somente o seu capital lá em ETFs americanos. Como eu já invisto em ETFs americanos, eu não pretendo mudar, mas para você que ainda não começou, pode ser que se torne uma opção interessante se de fato anular essa desvantagem tributária. A gente só vai descobrir esperando, a gente vai ter que esperar aqui para ver o que vai acontecer. Beleza? Então pode ser aqui uma mudança, um avanço bem legal para o mercado brasileiro, se for de fato concretizado aí em 2023. Vamos partir para a segunda notícia, que também é bem interessante, aqui entrando agora na renda fixa. A gente vai ter aí o lançamento de um novo título do Tesouro Direto. A gente já tem o Tesouro Selic, já tem o Tesouro Prefixado, já tem o Tesouro IPCA+, e agora a gente vai ter uma variação aqui, né? Um tipo de Tesouro IPCA+, que é o Tesouro Renda Mais. Eu tô com essa matéria aqui da Money Times que explica razoavelmente bem pra gente como que vai funcionar esse título, tá? O Tesouro Direto terá um novo título público a partir do dia 30 de janeiro de 2023, então ainda não está disponível, e ele vai ser um produto de renda fixa exclusivamente pensado para a aposentadoria do investidor. Funciona basicamente como uma previdência privada, né? Em termos aqui simplórios, sendo bem grosseiro na forma de falar, eu diria que é uma previdência privada do Tesouro Direto, o que não faz muito sentido, né? Porque previdência privada de um órgão público, mas enfim, você entendeu. O Tesouro Renda Mais poderá ser comprado pelas pessoas físicas com pagamento inclusive via Pix. O Tesouro Renda Mais vai funcionar como uma aposentadoria complementar, uma previdência privada, daí vem o A maiúsculo de aposentadoria adicional no nome do novo título público, que promete proteger o poder de compra do investidor, assim como o Tesouro IPCA+, já o faz. A principal diferença entre o Tesouro Renda Mais, que será lançado no Tesouro Direto, e o título indexado à inflação, que é o IPCA+, se dá na forma de resgate do investimento aplicado. Como assim? O investidor escolhe uma data de aposentadoria e garante um salário complementar por 20 anos, ou seja, 240 parcelas. É um funcionamento aqui bem parecido ao de uma previdência privada. O salário recebido por 20 anos no Tesouro Renda Mais é mensalmente corrigido pela inflação, o que é excepcional, garantindo assim o poder de compra do poupador. Como de costume, o investimento é bastante acessível ao investidor pessoa física e é possível começar a investir no Tesouro Direto a partir de R$30. Ou seja, uma previdência aqui realmente bastante acessível. Você começar a investir em uma previdência privada com R$30
É coisa de outro mundo. E a gente tem aqui os prazos de resgate, tá? O investidor escolherá uma entre 8 datas disponíveis para começar a receber sua renda extra. 2030, 2035, 2040 e por aí vai, né? E provavelmente vai ter o funcionamento igual aos outros títulos do Tesouro Direto, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai atualizando essas datas aqui e vão surgindo datas posteriores. A gente vai ter essa atualização aí da mesma forma que acontece com o Tesouro IPCA+. Até a data escolhida, quem investe poderá acumular mais do título escolhido, podendo fazer o agendamento de compras mensais. A todo momento, o poupador saberá o poder de compra real que ele já garantiu para sua renda extra. Bem interessante aqui esse título, tá? Liquidez diária. É esse título do Tesouro, assim como os outros, né? Obviamente vai ter marcação a mercado se você vender antes da data de vencimento, mas você pode de fato vender. E ele tem um período de carência de 60 dias. Isso significa que você não consegue vender nos primeiros 60 dias. Tem que esperar aí 2 meses e aí depois vai começar a valer a liquidez diária. No caso da tributação, o investimento seguirá as regras da tabela regressiva normal do imposto de renda, que serve aí para praticamente todos os investimentos de renda fixa, tá? Aquela tabelinha que vai de 22,5% até 15% conforme o tempo vai passando. Se você resgatar nos primeiros 180 dias, você paga 22,5% em cima do lucro, e se você esperar passar 720 dias, você paga só 15%. Tabelinha regressiva padrão da renda fixa. Mas vamos entender como que esse tesouro vai funcionar na prática. O Tesouro Renda Mais aqui, ele prevê 2 fases, igual a uma previdência privada, tá? Se você sabe o funcionamento de uma previdência privada aí, você vai entender isso daqui com tranquilidade. A gente vai ter uma fase de acumulação e uma outra fase de recebimento de renda. O valor que você investir vai ser sempre devolvido em 240 prestações mensais, ou seja, 20 anos, que amortizam todo o fluxo investido no período de acumulação. Assim, se a data planejada pelo investidor para sua aposentadoria for 2060, um exemplo aqui, ele deverá comprar títulos Tesouro Renda Mais com esse prazo de vencimento. E aí, quando o vencimento do título chegar, o investidor vai passar a receber uma renda mensal até 2080. A previdência privada aqui do Tesouro Direto. Esse ponto 6 aqui é bem interessante dessa matéria da Infomoney, que traz as principais dúvidas que já surgiram sobre o título. Eles comentam aqui sobre a marcação a mercado que eu cheguei a falar nesse instante, né? Será possível vender o Tesouro Renda Mais antes do vencimento? Sim, assim como qualquer investimento de renda fixa. Você consegue vender passando o prazo de carência ali de 60 dias, tá? Mas você precisa estar atento aqui à marcação a mercado, a condição de mercado no momento do resgate antecipado. Se você decide vender o seu título de renda fixa antes do vencimento, ele vai ser vendido pelos preços de negociação do dia, que podem ser maiores ou menores do que o valor que você pagou no momento que você fez esse investimento. Então, se você resgata antes do prazo de vencimento, você pode perder dinheiro, tá? Da mesma forma que acontece com o Tesouro Prefixado e com o Tesouro IPCA+. Você tem marcação a mercado. Esse ponto 7 aqui é interessante também, se for do seu interesse, né? Você consegue, depois do prazo de vencimento, resgatar o valor todo de uma vez, ao invés de você resgatar aí em 240 parcelas, se for do seu interesse. E tem uma vantagem bem interessante aqui, que é a possibilidade da ausência de taxa de custódia. Se você não sabe, qualquer investimento que você faz no Tesouro Direto, você paga uma taxa de custódia, que é uma taxa cobrada pela própria Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é a instituição responsável pela custódia dos títulos públicos do Tesouro Direto, e aí você tem que pagar uma taxa, que normalmente é semestral para a Bolsa, para ela fazer esse trabalho de custódia, de guarda dos seus títulos. E aí eles colocam aqui que uma vantagem desse novo Tesouro Renda Mais é a possibilidade de isenção dessa taxa de custódia. É uma taxa bem pequena, mas qualquer taxa é taxa, né? Então, se não precisar pagar, melhor ainda. Ele diz aqui que a taxa de custódia vai ser zerada para quem carregar o Tesouro Renda Mais até a data de vencimento, com um limite de até 6 salários mínimos de renda mensal nos 20 anos seguintes. Já o investidor que realizar o resgate antecipado, ou seja, antes do vencimento, sujeito à marcação a mercado, vai ter que pagar a taxa. Você vai ter que arcar com a taxa de custódia. Mas eu tô vendo aqui que o funcionamento dessa taxa de custódia é curiosamente diferente da tradicional, dos outros títulos, né? Ele coloca aqui que nesse título, no Renda Mais, não há cobrança semestral da taxa de custódia, ou seja, é diferente. O investidor só vai pagar a taxa de custódia no momento do resgate que ocorrer antes do vencimento do título. E você vai ter algumas taxas aqui um pouco mais salgadas do que a taxa de custódia tradicional que eu estou acostumado, né? Ele coloca aqui, se a venda ocorrer em um período inferior a 10 anos, o custo vai ser de 0,5% ao ano sobre o valor resgatado. Sobre o valor resgatado, presta atenção nisso. Entre 10 e 20 anos, a taxa cobrada vai ser de 0,2% ao ano e acima de 20 anos vai totalizar 0,1% ao ano.
tá? Então a taxa de custódia aqui vai funcionar dessa forma no Renda Mais. Eu particularmente, confesso para você, não consigo identificar aqui uma vantagem gigantesca nesse primeiro momento, é claro, desse novo Tesouro Renda Mais. Quando a gente compara com títulos aí de previdência privada, obviamente vai ter que ser uma comparação de um em um, né? Você vai ter que analisar as taxas da previdência privada, que normalmente tem mais taxas envolvidas, né? Taxa de carregamento, taxa de administração. Aqui no Renda Mais vai ser algo mais reduzido a taxa de custódia e imposto de renda, né? Então os custos são diferentes, vai ser algo que vai ter que ser analisado aí um a um, mas eu não enxergo uma grande vantagem aqui de cara. A gente vai ter que esperar, de fato, o lançamento desse título, os desdobramentos disso daí, quem que vai investir, pra gente ver o que é que vai acontecer, e aí a gente tomar um posicionamento um pouco mais sólido. Nesse primeiro momento, não vejo muita vantagem, tá? Pode ser que você encontre aí um título de previdência privada, inclusive, que acabe sendo mais interessante do que o próprio Renda Mais. E eu falo isso por causa de dois motivos, né? No Renda Mais, a gente tem um investimento que é exclusivamente de renda fixa. Enquanto em previdências privadas, você pode encontrar fundos que investam em renda variável, que investam em outros ativos, em ações, por exemplo. E aí a gente pode ter um potencial de valorização um pouco maior. E o segundo ponto, que é o que está escancarado para todo mundo, que é a tributação. A maior vantagem que a gente tem numa previdência privada do tipo PGBL é a possibilidade de você deduzir o seu imposto de renda, o que, claramente, pelo que eu vi aqui até agora, não vai acontecer no Renda Mais, né? Já que ele não é, apesar de ter um funcionamento bem parecido, ele não é uma previdência privada, tá? Então, ter essas vantagens aí num fundo de previdência privada, poder deduzir o seu imposto de renda, poder investir em outras coisas além de renda fixa, eu acho que ainda pesa um pouco mais. Mas como eu falei, vamos esperar aí pra gente ver como de fato vai ser aplicado esse novo título do Tesouro. Eu gosto muito dos títulos públicos, eu invisto em Tesouro Selic e em Tesouro IPCA, eu acho que são as opções mais interessantes aí dentro da renda fixa, principalmente quando a gente compara com outras opções de crédito privado, como é o caso de CDB, LCI, LCA, eu sempre prefiro o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA, mas vamos ver aqui como que vai se desenrolar esse novo Tesouro Renda Mais. Independente de ser algo bom, melhor ou pior do que a previdência privada, não dá pra gente negar que é um avanço aqui gigantesco pro mercado brasileiro. Quanto mais opções, quanto mais modalidades diferentes de investimento a gente tiver, e isso vale pro novo Tesouro Direto quanto pros ETFs que pagam dividendos, melhor. Isso mostra um avanço, um amadurecimento do mercado brasileiro e nós como investidores só temos a ganhar com isso, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha servido aí para te manter atualizado sobre essas mudanças em 2023. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal que eu vou ficando por aqui, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui e eu te espero num próximo vídeo.